Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E hoje, no episódio dessa semana do podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre inverno no exterior, como sobreviver. Isso mesmo, mulher expatriada, eu sei muito bem que essa época é quando o bicho começa a pegar. O dia começa a ficar super curto, não tem iluminação e o vento, o frio começa a ficar gelado e pegar nos nossos ossos, não é mesmo? Eu falo que é o frio no osso. Olha, mulher, eu sei muito bem o que você passa. Eu já tô há 13 invernos aqui, né, morando na Irlanda, e eu sei muito bem. Pode ser que um inverno acaba sendo mais fácil, outro inverno acaba sendo mais difícil. Por quê? Não só por conta da temperatura, mas também por questões emocionais, como tá a nossa vida naquele momento, naquele inverno. Então, assim, mulher, vamos combinar um negócio aqui? Eu quero destrinchar esse assunto com você, tanto emocional, físico, né? Sobre os fatores que o inverno afeta, mas também quero adicionar dicas práticas de coisas que você pode fazer para o seu inverno ser mais leve, para você sobreviver e viver e com sorte ainda desfrutar dessa estação do ano que é tão diferente do que a gente acaba experienciando no Brasil. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer é, coloca aqui nos comentários o que pesa mais para você. É o frio, a temperatura mesmo, a queda de temperatura ou a escuridão? Eu quero saber, porque tem esses dois times, né? Eu confesso que, o que eu vou falar, o que pega mais pra mim? Pra mim pega mais a escuridão, porque o frio a gente coloca roupa, fica dentro de casa, liga aquecedor. Agora a escuridão, gente. E a escuridão? Você acorda, tá mais escuro do que a hora que você foi dormir? Como é que é isso? Nossa, você sai para trabalhar de manhã, tá escuro. Você volta, tá escuro. Então ali você tem um período super curto, dependendo de onde você mora, onde tem essa claridade. Nos países nórdicos, aqui na Irlanda, no Reino Unido, sente muito essa diferença da claridade, o quanto que o dia fica super curto, né? E aí eu brinco assim, começa a escurecer, é daqui para frente só para trás, e aí chega, acho que é dia 21 de dezembro, que começa, não vai ficar mais escuro, né? Começa a clarear, pronto, daí pra frente é só pra frente. Não é bem isso? Pois é. E aí, a gente precisa lembrar que não que tem os fatores psicológicos mesmo, inclusive essa questão da claridade. A claridade, o natural, ela manda uma mensagem para o nosso cérebro, para ele entender o ciclo circadiano mesmo, ali o seu reloginho interno. Então, o nosso corpo, a parte fisiológica, ela está entendendo ali quando é dia, quando é noite, através da claridade. E quando isso muda, e pensando até que o nosso corpite, o nosso DNA, não é lá do Brasil, o que a gente está acostumado desde criança é ter o dia claro, mesmo que de vez em quando fica mais frio, né, conforme as estações. E aí pensa, como é que não vai bagunçar a tua cabeça quando você começa a ter um dia mais curto e o seu cérebro nem vê direito a luz do dia? E aí isso interfere fisiologicamente no seu corpo, que afeta o emocional e a sua energia, motivação, sabe? Para viver. Então assim, seu cérebro não tá entendendo que os dias mais curtos, os dias mais frios, que acha que é para ficar quietinho embaixo da coberta, né? Então dá uma letargia, uma vontade de ficar mais quietinha, mais sono. E vou te falar, hoje que eu tô gravando esse episódio, né? Agora a última semana de outubro, nossa, eu realmente senti que aqui na Europa mudou o horário, né? Os relógios mudaram, então eu senti realmente que começou a ficar mais escuro, então e ainda mudou o horário, e aí começou a ficar mais frio, chover mais. Nossa, eu só queria dormir. Meu Deus, como foi difícil levantar da cama. Mas, até por isso que eu tive a ideia de fazer esse episódio, mulher. Porque tem maneiras de lidar, estratégias mesmo. E aí eu comecei a usar minhas estratégias para fazer essa semana ficar um pouco mais leve e eu usar a energia que eu tinha e conseguir recarregar um pouquinho, certo? Então tem jeito, calma, tem jeito. E aí, para explicar
até essa questão das suas emoções, da sua cabeça, dos seus movimentos, é aceitar que então, ó, é isso. Tá ficando mais frio, tá ficando mais escuro e é real. Inclusive, existe um transtorno dessa estação do ano, um transtorno emocional, que tem uma sigla, que ela até é interessante, né? Fica SAD, que parece tristeza sazonal, mas que é o quê? Transtorno afetivo sazonal. Então, seasonal blues, que chama. Ou sad mesmo, que aí, ó, explica muito, né? Sad, triste. Que não é frescura, é fisiológico. O seu corpo realmente vai retraindo e vem essa sensação de solidão, de tristeza, de falta de energia, de não querer levantar da cama, de não querer ver gente. Inclusive, é um momento que a gente acaba exagerando nas redes sociais, exagerando no uso do celular e se isolando. Olha lá. Só que a médio prazo, não é nem longo, médio prazo ali, isso não vai te fazer bem. Porque a gente sabe muito bem que esse é o começo das dores. E eu falo isso não é para te desanimar, eu quero te animar. Eu quero te animar no sentido de que vale a pena fazer algo sobre agora, para você se sentir mais confortável semana após semana. E você conseguir não chegar só o pó lá em janeiro e fevereiro, que ainda vai estar frio, que ainda vai estar escuro, e você ainda vai estar já uns 3 meses nessa situação. Não, que você aos pouquinhos foi aceitando, adaptando e se recarregando no inverno conforme deu. Além de desfrutar. Porque não é disso que a gente fala aqui no podcast e no Instagram, que você não pode apenas sobreviver, você precisa viver. Viver mesmo pagando conta em euro, viver mesmo ainda não tendo a língua fluente, seja o alemão, seja o inglês, vivendo e desfrutando, mesmo ainda procurando um trabalho que você ama, que você gosta aqui na Europa. E aí eu adiciono aqui, vivendo e desfrutando, mesmo quando é inverno, mesmo quando a temperatura tá -10, mesmo quando o dia tá durando 16 horas no escuro, sabe? E é possível. Agora a gente entra num ponto super importante e essencial. Eu quero te dar uma ideia aqui. Pensa, você é brasileira, brasileiro, nasceu no Brasil. E a gente está acostumado o quê? Está acostumado as estações do ano, elas não serem tão marcadas. Às vezes, se você é do sul, você está um pouco mais acostumado com essa, né, com esse inverno mais forte. Mas, no geral, assim, a gente está acostumado a muito mais o calor, o expansivo, o sair, o curtir com pouca roupa, o curtir na natureza, o sentir o calor mesmo. Tanto que muitas pessoas têm a ideia de férias, de fim de semana, com churrasco, fora de casa, curtir mesmo outdoors, ir pra praia. Eu sou uma dessas. Pra mim, férias que conta mesmo, não adianta, é praia. Eu gosto de férias no frio? Gosto, tanto que tô indo pra Praga agora, mas para mim férias é igual eu fiz o verão passado agora. Eu fui, fiquei em Portugal, Espanha, assim, ó, na praia. Pé na areia, água de coco, é isso aí. Mas por que eu tô dizendo isso? É cultural a gente tá mais adaptado com o calor e as maneiras de desfrutar com a estação do verão ou com temperaturas mais quentes. E aí, qual que é o impacto? Quando você muda do Brasil, você não está adaptado, não sabe nem o que fazer nas outras estações do ano. E aí você fica forçando e querendo continuar a aproveitar da maneira que você aproveita só com a temperatura mais alta. Sabe? No Brasil tem ali as diferenças, mas não é uma diferença tão marcante. Então faz o quê? Faz uma semana de frio, um dia de frio, no máximo um mês. Você bota várias roupas lá e pronto, acabou. Dali um mês, tu já tá vivendo a sua vida normal, conseguindo fazer outras coisas, né? Tanto que tem aquela piada assim de que, nossa, bateu um ventinho, o povo já tá botando bota, cachecol e nem tá tão frio assim, não é mesmo? Mas por quê? Porque dura pouco. E aí, mulher, tem uma coisa que a gente precisa aprender com os gringos, aprender com os nórdicos, com os europeus, que é o adaptar em cada estação do ano. E aí vem uma frase que eu gosto muito como psicóloga de dizer para as minhas clientes: quanto mais adaptável a gente é, mais feliz a gente é, menos a gente sofre. Quanto mais
rígido nas situações, mais a gente sofre. Então imagina um corredor ali estreito e você é um pau de ferro, de aço assim, e aí você quer passar de qualquer jeito sem ser flexível. E aí vai fazer o quê? Vai machucar, vai doer. Agora, quando você é flexível, quando você é moldável como a água, você passa rápido, passa mais leve. Olha lá, entende? Então você sofre menos. Quanto mais adaptável, mais feliz. Quanto mais rígida você é na sua vida, mais dolorido, sofrimento é causado, certo? Então, pensando nesse conceito, olhando para como que os europeus, né, a cultura da Europa faz e sabe mais do que a gente às vezes, e a gente precisa aprender com eles, de adaptar. São 4 estações no ano. Cada estação do ano ela tem a sua dor e sua delícia. Adapta, permite se adaptar, permite se preparar. Ou seja, não adianta você querer negar que vai ficar frio, querer negar que você vai ter que colocar um casaco maior, que talvez você não vai usar algumas roupas. Permita adaptar seu armário, permita adaptar sua casa, permita adaptar sua maneira de socializar. Percebe? E encontrar a parte boa de cada estação, independente do que ela seja. E fica tranquila que depois vai vir o verão de novo, sabe? Vai vir de novo. Então, se você fica falando, não, vai ficar reclamando só, olhando, falando assim, ai, não, hoje tá um pouquinho mais quente, então eu vou fazer isso, fazer aquilo, e aí você faz, aí você vai encontrar na chuva e tá frio, sabe? Fica na rua. Tem um negócio que eu me lembro, nossa, eu cheguei em abril, né? Então foi melhorando o tempo aqui na Irlanda, mas eu lembro do meu primeiro inverno de uma pessoa que estava aqui há mais tempo, nem sei quem foi que me disse, mas a gente ia se encontrar para sair, né, os amigos, e falou: olha, inverno, ninguém marca de se encontrar na rua e ficar esperando. A gente se encontra no lugar. Por quê? Porque senão você se molha, você passa frio, porque mesmo que o outro não atrase, inclusive eu acho até por isso que os europeus, os britânicos, não se atrasam. Gente, tá frio, tá chovendo, não pode atrasar, senão o outro vai virar um picolé, né? E aí, eu já comecei a entender que, olha lá, a adaptação não se encontra para chegar no local, se encontra a pessoa no local. Porque você já tá no quentinho, cada um já chega, já se organiza, tira o casaco. Vê só? Então vamos agora falar sobre as ferramentas práticas para você adaptar nesse inverno. Os europeus, né, os nórdicos, Danishes, eles têm até uma palavra para explicar essa mudança, esse adaptar, que é ruga. Ruga significa o quê? Você case, conforto, sabe? Quentinho. Quando começa a chegar o frio, os nórdicos eles mudam até a casa. E como que é isso? Então, a capa das almofadas vai ser uma almofada mais fofinha, mais peludinha, um cobertor no sofá, um tapete, uma vela acesa com uma fragrância, um cheirinho gostoso, ali de cinnamon ou com cheiro europeu, vamos dizer assim, né? Um cheiro de Natal, europeu não, de Natal. A iluminação muda. Você pode até mudar a decoração mesmo da sua casa. Eu gosto muito de um costume que tem aqui, né, na Irlanda pelo menos, que é colocar as guirlandas na porta. E para o brasileiro, a gente, e pelo menos eu, né, achava que só tinha guirlanda de Natal. Mas não, tem guirlanda, que é o enfeite da porta da frente da casa, para todas as estações do ano. Inclusive, agora na minha casa, eu tô com uma guirlanda de outono, que é agora para outubro, que é a minha estação favorita, porque fica muito lindo, é muito diferente de tudo que a gente tem no Brasil e está acostumado. Nunca tinha vivido um outono, né, no Brasil com tudo que você tem. Então, as guirlandas, tem a guirlanda do outono, do Natal, da primavera, do verão. Então, adapta isso junto com a decoração de dentro de casa. Então, é a iluminação, são as velas, é o cheirinho, é o tipo de culinária que você faz, são os chás que você começa a tomar mais chás que vão te fazer bem, porque o café, né, ele agita ali. Mas e à noite, você vai tomar um café? Né? Não, tomar um chá gostoso que vai te dar essa sensação de ruga, sabe?
E aí, vê só, até a gente entra no ponto da adaptação da questão da comida. O seu corpo vai querer ficar mais quietinho, calmo. E aí, o que adianta você forçar, sabe? Uma coisa que a gente precisa adaptar também é que o inverno é um convite para você desacelerar. Então, talvez sim, você vai dormir um pouco mais. Sim, você vai ver menos pessoas. Mas aí você não vai forçar, mas você vai planejar ter encontros estratégicos, fazendo atividades estratégicas para aquele momento. Então, você vai encontrar para tomar um café super faturado com a sua amiga, você vai encontrar num lugar indoors para andar de patins no gelo, né? Pelo menos aqui tem. Você vai encontrar para almoço, jantar, sabe? Olha lá, o adaptar a casa, a maneira com que você se diverte, entende? Uma coisa muito importante é você não esquecer de tomar as vitaminas também. Então, assim, eu diria que a gente tá em outubro agora, quando tô lançando esse episódio, mas já começar a tomar a vitamina D lá em setembro. Porque já começa, pelo menos aqui, já começa a ficar escuro. Se você não começou ainda, começa agora. E eu te digo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, pensa que você tem um container ali de reserva de vitamina D. E essa vitamina D, ela impacta diretamente no seu sistema imunológico e nas suas emoções, no seu humor. Então, mulher, em vez de esperar acabar o seu estoque de vitamina D, comece a tomar. Vitamina D não é apenas aquela do mercado, que é bem baixinha, sabe? A miligramagem, vamos dizer assim, chama UI. Você tem que tomar um bem forte, para não chegar nem a baixar, entende? Eu acho que a melhor é aquela de spray. Porque a tablets, eu acho um pouco irritante você ficar tomando todo dia. E o display tem até um gostinho, sabe? Tranquilo. E aí você toma todo dia de manhã, certo? Uma outra coisa para adaptar é, tá escuro, não tem jeito, é isso aí. Mulher, você sai, tá escuro, você volta, tá escuro. O único momento que tem uma luz é ali na hora do almoço. Como seria você adaptar para no horário do seu almoço, do trabalho, ou se você trabalha em outro horário, naquele horário que tem a luz do sol, que sai os raios solares, você ir dar uma volta. Não, não é dar uma volta, não é nem pelo seu físico, pela saúde física, é a saúde emocional mesmo. O seu cérebro, lembra que eu falei no começo? Você precisa ver, o seu cérebro precisa ver a luz do dia. Isso vai fazer muita diferença no seu humor, na sua disposição, na sua motivação, para dar vontade de viver, sabe? Então, eu adapto. Até o passeio da minha cachorrinha, da Peach, eu coloco mais cedo. Na hora do almoço, eu vou dar uma volta. Nem seja 20 minutinhos. Se tá fazendo sol, eu vou dar uma volta. E eu te sugiro fazer isso, porque ajuda muito. Aí você me diz, Joyce, pelo amor de Deus, onde eu tô aqui tá chovendo, tá nublado, já faz dias, uma semana já. Ok, temos solução para isso também. Lembra que eu te falei sobre aquele transtorno sazonal, né? Então, do SAD, né, do SEDS, SAD, existe um tratamento além da terapia, claro, e de todas essas adaptações que eu tô falando aqui para você aproveitar, é você colocar uma luz. Isso mesmo. Vende na Amazon, custa 20 euros. É uma luz, pelo menos a que eu tenho, é um tablet, assim, retangular, e é uma tela de luz. Você não pode colocar essa tela de frente para o seu olho, porque é muito forte, mas você coloca de lado a luz enquanto você se maqueia, enquanto você se arruma, enquanto você escova o dente. É como se fosse um shot da alegria, um shot de cafeína, para mandar essa mensagem pro cérebro de que você tá acordado, que é dia, e isso dá um ânimo, sim. Hoje em dia, o que eu faço? Hoje em dia eu dei a minha sede lá pro Jairo e eu tenho as luzes aqui de gravar, né, do estúdio aqui para gravar, me ajudam muito. Então o que eu faço? Se eu tô me sentindo de manhã, enquanto eu tô me arrumando aqui, fazendo a parte administrativa ou me maquiando, eu já ligo essas luzes, que é um painel gigantão, mas você não precisa fazer isso, né? Tu pode pegar um pequenininho ou até mesmo trocar as lâmpadas da sua casa. Mas a gente entra também aí numa diferença, né? Tá escuro lá fora, se você colocar uma luz muito forte, não fica aquela sensação de cozy, de confortável. Então, assim,
Ou você coloca uma luz que você pode ir trocando, ou uma lâmpada mais forte, mas aí você tem um abajur, sabe? Porque aquela luz quente, ela também vai te dar uma sensação de conforto, de quentinho. Enquanto a luz branca dá uma sensação também ali, pode fazer um efeito rebote contrário, de dar a sensação de frio, de sensação de centro cirúrgico, né? Então, é um investimento que você faz. Trocar uma lâmpada mais forte pro teto e um abajur ali, uma luz que não seja direta para ficar aquela sensação de cozy, uma vela, e aí vai do horário do dia. Então, se você está usando a LED lamp, você pode usar 15 minutos de manhã, 15 minutos depois do almoço ali, aquelas 2, 3 da tarde, que já começa a anoitecer, mas ainda você tem que viver pelo menos umas 3, 4 horas, você ainda tem até que trabalhar, né? Então aí você coloca também. Certo? Então, vitamina, luz, conforto, ruga dentro da casa. E aí queria falar um pouco sobre alimentação também. Não adianta você querer comer um poké gelado, um sushi gelado, uma comida de verão. Por que a gente não adapta para comidas mais uma sopa, um chá, um caldo, uma comida mais quentinha, sabe? Comidas ali que vão trazer um conforto emocional. Aí você vira para mim, mas Joyce, procurar comfort food o tempo todo? Olha você aí indo pro extremo de novo. Não, não é sobre extremos que eu tô falando aqui. A comida ela não pode ser sua única fonte de alegria, de escape e de conforto. Por isso que a gente está falando de várias coisas aqui para você se sentir confortável, acolhida e sentir esse desfrutar, né, da vida, inclusive com a questão social, amigos, tudo isso junto. Se você for descontar ou sua única fonte de prazer, de dopamina, de serotonina for mídias sociais, televisão, comida, é claro que não vai dar certo. Vai só engordar, ficar triste ali nas mídias sociais, isolamento, solidão, isso não vai dar bom. Mas se você olhar por um todo, né, olhar multifatorial vai fazer você se sentir melhor nessa época do ano, aí sim. Não é uma coisa que você faz que vai mudar o seu inverno. Pelo contrário, é uma série de coisas que vai te trazer esse inverno diferente para sua vida, essa sensação de diferente, boa e uma maneira diferente de encarar essa época do ano. Até porque, ainda bem, né? Depois de uma noite sombria, vem o dia. Depois de um inverno frio, vem uma primavera, vem um verão. E a gente consegue encontrar coisas boas em todas as estações do ano, certo? E aí, a gente vai partir aqui para uma parte que eu sei que você sabe e acaba sendo meio polêmica, né? Você fala, isso daí eu já sei. Sabe, mas não pratica, porque é difícil. É muito difícil. Que é a questão do movimento, do exercício físico, do se movimentar. E quando eu falo isso, não precisa ser só academia, não, né? Pode ser um yoga, pode ser uma corrida, pode ser alongamento, não sei, mulher, né? O que eu quero dizer é que eu vi, inclusive, um psiquiatra falando essa semana que muitas vezes as pessoas têm uma resistência em tomar um medicamento, mas toma e aí começa a achar mais fácil o ficar feliz, o conseguir que a mente não vá para um lado obscuro e depressivo e acha mais fácil. Só que, olha que polêmico, ele falou assim: o que o remédio faz, o exercício a longo prazo vai fazer. E aí eu pergunto, né, você está disposta a fazer? Porque o exercício, não é que eu vou fazer exercício hoje e aí cura a depressão, cura a desmotivação, a tristeza. Não. Afinal, lembra o potinho que eu falei de vitamina D, a reserva? A mesma coisa serve para a questão do teu humor, a manutenção do teu humor, da sua saúde mental. Não é assim. Então, assim, quando você. Já vou fazer um PS aqui, né? Quem está em medicação precisa da medicação para dar esse empurrão. Mas isso não isenta essa pessoa de começar a construir essa reserva, né, de saúde mental, que vem através do exercício físico, da terapia. Então, assim, se você não quer acabar com a sua reserva, faça exercício, faça terapia, faça movimento. Se a sua reserva já acabou, sim, vai precisar dar um boost de vitamina D, vai precisar
de um remédio, às vezes, né? De passar no psiquiatra para dar esse empurrão, mas não muda o fato de que em algum momento, para virar esse jogo, você vai precisar se movimentar, mulher. Porque é se movimentando, é fazendo terapia, porque a terapia ajuda a mudar a questão comportamental, trazendo ferramentas práticas para o seu dia a dia, para mudar essa questão emocional. Entende? Então eu sei que você deve estar com um ranço de pensar assim, pô, para de falar que eu tenho que ir na academia, que eu tenho que fazer exercício, isso já... Mas é o que precisa ser feito. Não tem como fugir. Não tem como fugir, mulher. E aí, é lógico que começar um comportamento novo no verão ou quando não tá tão frio assim, é mais fácil. E acaba sendo muito difícil iniciar esse comportamento novo, esse movimentar, esse exercício ou uma atividade que seja yoga, caminhada, andar de bicicleta ou na esteira dentro de casa, mesmo que for dentro de casa, fazer isso quando você já tá na escuridão, já tá vivendo ali, vai ser mais desafiador. Mas, respeitando o seu corpo, vai mudando aos poucos, vai trazendo esse movimento, essa caminhada no horário do almoço que eu falei. Porque isso vai te ajudar a manter o seu tanque, a tua reserva de saúde mental, de motivação em dia, para ela não chegar no zero, seu tanque não chegar na reserva. Faz muita diferença. E aí, além disso tudo que a gente falou, planejar micro alegrias. Então, não deixa a coisa degringolar. Vamos planejar? Ai, Joyce, eu não gosto de planejar. Eu gosto de deixar a vida me levar. Você já sabe onde a vida vai levar, né? Você tá isolada, não ter marcado nada pro inverno, se isolou, ficou só no online e aí se sentindo sozinha no Natal e Ano Novo que estão chegando aí e que não é pagode, praia, fogos de artifício igual no Brasil. É diferente. Então vamos se programar? Eu vou fazer um episódio falando um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas você precisa programar até o seu Natal e até o seu Ano Novo. Porque se você não se planeja, vai acontecer o que caiu, o que sobrar. Como seria você programar o seu dia, o seu inverno, não só com quem você vai passar o Natal e o Ano Novo, mas quem é a sua rede de apoio presencial, quem é a sua rede de apoio, as pessoas, as atividades que você vai fazer nesse inverno, que vão te manter ali com a sua rede de apoio, se ajudando, sabe? Se ajudando. Não deixa a vida levar, não, porque senão a gente já sabe onde dá, na escuridão, sozinha. Não faça isso. Não faça isso com você, ok? E aí, por último, e não menos importante, é você ressignificar a palavra produtividade, velocidade, entrega. Talvez e muito provavelmente você não vai estar na mesma velocidade, na mesma energia que você está o resto do ano, mas adapte. Permita sim descansar mais e sem culpa, permita não entregar tanto e quanto, sabe? Permita viver e desfrutar dessa estação do ano, certo? Mesmo que isso signifique fazer menos. Menos é mais, não é mesmo? E aí, mulher, esse tópico eu sei que rende muito. Inclusive, é um dos módulos da nossa comunidade que eu tô gravando. Sim, teremos a nossa comunidade de mulheres expatriadas com fórum para vocês fazerem amizade entre vocês, descobrindo ali, quem tá em Portugal, quem tá na Alemanha, para vocês se conhecerem, se encontrarem, pra gente ter encontros ao vivo ali juntas dentro da comunidade exclusiva e os módulos para você ter ferramentas essenciais que a mulher expatriada precisa para ter uma vida mais leve e desfrutando da vida na Europa, no exterior, ok? Então, mais uma vez, se você gostou desse episódio, compartilha no Instagram, compartilha no grupo das suas amigas, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que pega mais para você nesse inverno e se você quer número 2, podemos fazer também, né? Um guia como sobreviver ao Natal e o Ano Novo, podemos também, certo? E se você gostou, só coloca um coraçãozinho aqui amarelo da nossa comunidade de mulheres expatriadas fora do Brasil, ok? Beijos e até semana que vem, toda quarta-feira, podcast Expatriada na Terapia, aqui com você.